Também a gente tem uns conceitos que aparecem bastante quando a gente vai ler um texto por aí sobre questão de raça, racismo, racialização, que são a questão do preconceito e discriminação. Eu uso o livro do Silvio Almeida aqui como exemplo para pontuar algumas características que ele consegue sintetizar vários conceitos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo no estudo de como é que a racialização está presente na sociedade. Então, preconceito e discriminação, ela tem algumas distinções, né? O preconceito entendido como uma ideia preconcebida sobre determinado grupo, e aí ela vai se tornar um preconceito racial quando tu tem um grupo racializado. Por isso que aí é importante a gente entender, por exemplo, o processo de racialização. Que por mais que a gente ache e saiba que não existem características biológicas que determinem o comportamento das pessoas quanto ao critério de raça, né? O processo de racialização ele é muito presente. Então, por exemplo, tu vai atribuir e dizer que todos os indígenas são, improdutivos, todos os indígenas são, preguiçosos. Então, tu tá racializando um determinado grupo humano. Então, por mais que biologicamente tu não consiga explicar esse comportamento, que é um comportamento social, tu faz o processo de racialização a partir de que tu atribui uma característica para ele, de acordo com tua interpretação do comportamento cultural dele, né? E aí um ponto-chave para a gente entender a diferença entre preconceito e discriminação racial está se baseado na relação de poder. Então, se eu faço parte de um determinado grupo e consigo excluir outro grupo ou privar ele de acesso a alguma coisa que seja participação, eu estou discriminando. Então, ele traz a característica de relação de poder. Eu posso dizer quem pode e quem não pode determinada coisa. E aí a coisa se complica um pouco mais, porque na hora de a gente fazer uma análise ou de a gente ver de que forma a questão racial ela atinge aquela situação que tu está tentando verificar, tu vai ter uma dificuldade, porque o processo de naturalização de determinadas relações, eles são pautados em relações que a gente acaba ignorando como também parte desse processo de racialização. Então, tem 3 conceitos que são bem interessantes de a gente entender, né? A discriminação direta, que é a ação direta de excluir indivíduos, e aí a gente tem um problema que é entendido dessa discriminação direta. É porque tu pode dizer que simplesmente não é uma questão racial, não é uma questão de porque tu é identificado como parte de determinado grupo, tu está sendo discriminado. Não é exatamente isso. E aí isso é muito difícil de detectar, né? E o indireto, que é ignorar uma situação específica de minorias sociais. E aí a gente tem que entender que o termo minorias sociais, ele acabou se tornando minorias, né? No uso comum. Então, quando tu usa minorias, tu não está falando de um grupo pequeno de pessoas, tu está falando de um grupo pequeno representado socialmente. Então, essas discriminações que se chamam indireta é quando tu exclui determinados grupos por entender que aqueles grupos não têm direito ou estão marcados socialmente. Lembra que eu falei do processo de racialização? Sirenes. Bem, e a gente tem uma outra que é bem interessante a gente entender, que é o processo de discriminação positiva e negativa. O processo de discriminação positivo é quando tu discrimina determinados grupos para inserir eles em situações que reverter uma situação de discriminação em que as pessoas foram excluídas de determinados serviços, acesso ou participações de atividades sociais, né? Então, como discriminação positiva, um exemplo bem claro é a questão das cotas, né? Tu discrimina, mas para inserir determinados grupos que foram alvos ou são alvos constantes da discriminação negativa, que é justamente a exclusão daquilo que deveria ser direito e acesso a todos, né?